Depois de um pulo de um ano, em 2010, tivemos a continuação do sucesso da Marvel, Homem de Ferro 2. É importante ressaltar, primeiro, que esse foi o único filme da Marvel no ano de 2010, e que, em 2009, que a compra da Marvel pela Disney foi algo que afetou o estúdio positivamente, no sentido de não deixar acontecer o que aconteceu com o filme do Hulk. Para construir, assim, um futuro melhor. No começo do filme, é mostrado os acontecimentos do primeiro filme, só que de outro lugar do mundo. E então, começa mais uma edição com música mostrando os créditos, apresentando um pouco o vilão, só que dessa vez, bem melhor que no filme do Hulk. Como eu já falei no primeiro Homem de Ferro, a melhora mais aparente desse segundo filme são os gadgets tecnológicos, porque no primeiro filme, apesar da tecnologia parecer avançada, ainda tinha muitos resquícios da tecnologia da época do final dos anos 2000. Enquanto aqui, com um orçamento maior, o Tony Stark ganha muito mais aparelhos tecnológicos, onde a sua idade fica bem menos aparente comparando com o primeiro. Você disse que ninguém mais possuiria essa tecnologia em menos de 20 anos. Sabe o que aconteceu? Apareceu alguém com ela ontem. A ação também desse segundo filme é bem mais, digamos, que livre do que do primeiro, onde ela vai ser mais longa e dinâmica. Na verdade, eu diria que o segundo Homem de Ferro parece até meio que uma simulação para os primeiros Vingadores, onde o Homem de Ferro tem que trabalhar em equipe e eliminar um monte de Minions. Só que é claro, em menos proporção comparado com os Vingadores, mas com bem mais ação do que no primeiro filme. Devia usar isso na próxima vez. É, meu querido, mas não tem repetição. Na própria questão da fetichização feminina, há uma amenizada. O mulherengo Tony Stark ainda existe, porém, dessa vez, meio que para quebrar as expectativas, visto que a personagem feminina que está ali para mostrar esse lado mulherengo dele, que no outro filme foi a jornalista, é a Viúva Negra, uma personagem que está ali não só para sexualização, apesar de ainda ser bastante sexualizada. A diferença é que aqui ela quebra a expectativa de ser só mais um corpinho bonito, e tem mais destaque ativo no filme. O próprio relacionamento dela com a Pepper, que parecia que iria virar uma rivalidade, acabou no final indo contra isso. Ainda tem muito que melhorar nesse quesito, mas eu sei que vai melhorar. Ela é do jurídico e pode processar você por assédio sexual se continuar se derretendo por ela assim. Preciso de uma nova assistente. Pois é. Sem contar que o próprio desenvolvimento do relacionamento do Tony Stark com a Pepper Potts é um reflexo dessa diminuição dele correr atrás de mulher. O que é o mínimo, né? Mas uma observação relevante é que nesse filme é onde ele fala pela primeira vez para Pepper que sempre foi ela, assim como ele disse no trailer dos Vingadores Ultimato. When I drift off, I will dream about you. It's always you. E eu acho que um dos pontos positivos do fracasso do filme do Hulk foi para ratificar a fórmula do primeiro Homem de Ferro, porque enquanto o segundo filme melhora as questões ruins do primeiro, ele também mantém as coisas boas. E uma dessas coisas boas é a construção redonda da Marvel reaparecendo. O primeiro exemplo é que o filme começa com um vídeo do pai do Tony Stark, e o pai dele é citado várias vezes durante o filme, em que no final foi o pai dele quem gerou o vilão e salvou o Tony Stark. Uma salvação que veio do próprio vídeo que foi mostrado lá no começo do filme. Sem contar que essa relação pai e filho é algo que vai afetar lá na frente, depois, na Guerra Civil. Outro ponto é a derrota do vilão, que como no primeiro filme foi mostrado o Tony Stark sabendo do problema do gelo quando ele testa a armadura no meio do filme, e depois é relembrado desse teste no final para derrotar o Obadiah, aqui nesse filme, no meio do filme, também temos o Máquina de Combate e o Tony Stark fazendo uma explosão que destrói a casa do Tony Stark, e que depois essa mesma explosão é refeita para derrotar o vilão. Você quer ser um herói? O quê? Acho que agora eu vou ter que trabalhar em dupla. Levanta a sua mão. Essa é a sua ideia? É isso aí. Manda ver. Vai. Mas voltando com a questão do passado do Tony Stark e com o pai dele, eu não vi ainda Thor 2, nem Capitão América 2, mas pelo que eu ouvi falar do Capitão América 2, tem toda uma questão do passado do Steve Rogers com o melhor amigo dele, que vai refletir na Guerra Civil. Assim também como eu lembro que no Homem-Formiga 2 tem toda uma questão no caso do passado da Hope Van Dyne com a mãe dela. Sem contar que no Guardiões das Galáxias 2 é trabalhado o relacionamento pai e filho e do passado do Senhor das Estrelas. Então, eu acho que eu posso dizer que aqui também tem um certo padrão nos segundos filmes da Marvel? Falecido há quase 20 anos. E ainda tem coisa pra me ensinar. Nesse segundo filme também teve uma expansão bem maior do MCU. Você já contou a origem do Homem de Ferro, agora é só adicionar elementos a ele.
sendo um filme com bastante expansão de personagens, afinal, ele apresenta a Viúva Negra e o Nick Fury. Eu acho que o fato de ele aparecer na cena pós-crédito não conta. E ele também constrói o Máquina de Combate e aprofunda a SHIELD. E eu quero abrir um parêntese aqui, que como esse é o primeiro filme que dá mais destaque ao Nick Fury, eu tenho que dizer que ele não é tão diferente assim do Nick Fury da Capitã Marvel. Nesse filme, ele só parece estar mais irritadiço por conta do tempo, mas ele ainda tem o mesmo ar de cuidar das coisas, de brigar com os outros e de fazer piadas nessas brigas. Opa, não. Peraí. Ele pegou? Saco. Você é o Homem de Ferro e ele foi lá e pegou? Mas, voltando com a comparação com o filme da Guerra Civil, outro ponto comparando esses dois filmes é que, no filme do Homem de Ferro 2, em um primeiro momento, o Tony Stark tem que lidar com o governo, onde ele vê o Homem de Ferro como propriedade privada. E todo o filme gira em torno desse dilema, onde no final, ele dá a armadura para o amigo dele, que apesar de ser um amigo dele, é alguém que é do governo. Onde essa consequência dele ter dado essa armadura para o seu amigo, a gente não vê só nesse filme, mas também na continuação dele, no terceiro Homem de Ferro, no caso. Aqui meio que já começa a mudança da perspectiva do Tony Stark em relação ao dilema que vai ocorrer no Guerra Civil. Como ele não opera dentro de qualquer área definível do governo, o Homem de Ferro representa uma ameaça potencial à segurança do país e aos seus interesses. Em relação ao vilão desse filme, meio que remete ao primeiro, não na questão de quem é o verdadeiro vilão, mas na dualidade. No primeiro filme, tem uma questão de mostrar o vilão estrangeiro caricato, que era o Careca da Caverna, e no segundo filme é o Ivan Vanko, assim como também mostraram o vilão nacional, que era o Obadiah, e que agora é o Justin Hammer. A diferença é que a gente sabe que o Ivan e o Justin são os vilões desde o começo. E ainda comparando com o primeiro filme, esse segundo tem bem mais easter eggs do universo Marvel e hits do que está por vir do que no primeiro. Um exemplo é a aparição do escudo do Capitão América, além da SHIELD como um todo. Onde a cena pós-crédito revela sobre quem vai ser o próximo filme, no caso, o Thor, e essa cena pós-crédito também é ligada diretamente ao filme, visto que durante o filme a SHIELD fala que está indo para a cidade onde o Thor caiu, no Novo México, sendo uma cena que vai literalmente reaparecer nesse filme do Thor. Em relação à bilheteria e orçamento, ele teve 60 milhões a mais para ser feito em relação ao primeiro. Foram 200 milhões na produção, com um faturamento de 620 milhões, só nas bilheterias. Um aumento não tão alto comparado com o 580 do primeiro filme, tendo até mesmo um lucro menor do que o primeiro. Mas foi uma recepção muito melhor comparando com a bilheteria de 260 do Incrível Hulk. Sem contar que esse foi o único filme da Marvel no ano de 2010, onde ele ficou em 7º lugar na bilheteria mundial, onde quem ficou em primeiro foi Toy Story 3. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o gostei, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar. Eu sou Juliana e até!